Por que não ser protestante? Na verdade, antes de responder esta pergunta, nós precisamos entender do porquê ser católico. As pessoas que saem da Igreja Católica e se aventuram em uma igreja de garagem é porque de fato possuem uma crise de identidade. Elas realmente acreditam que podem encontrar Jesus fora da Igreja Católica. Mas elas mal sabem que, na verdade, este falso Jesus é justamente para amassagear o ego. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo. A Igreja Católica lhe entrega a cruz como ela é. Você pode diminuir o peso dela em uma igreja protestante mais próxima. Por que ser católico? Porque é inegável ao longo da história o poder que Cristo deu a essa igreja. Desde ser o sustentáculo da verdade até a compilação das Escrituras. Desde hospitais, cemitérios, ONGs. Por que ser católico? Porque, historicamente falando, a Igreja Católica é a continuidade da Igreja primitiva. Por que ser católico? Porque Cristo, sobre a pessoa de Pedro, edifica essa igreja. Por que ser católico? Porque esta igreja possui todos os sacramentos. Entendendo o básico do porquê de fato nós precisamos ser católicos, porque a Igreja Católica é a Arca de Noé. Quando nós entendemos isso, nós não buscamos uma aventura. Nós não diminuímos o peso da nossa cruz. Cristo nos convida a carregar a cruz como ela é. Pesada. Mas, entendendo isso, por que não ser protestante? Porque eu não preciso buscar Jesus fora se Ele está dentro. Cristo claro e cristalino, absoluto e verdadeiro, eu troco Ele por um falso Jesus. Por uma religião que se tornou o que ela é por intermédio de divisão e mais divisão e divisão. Por que não ser protestante? Porque a Igreja Católica não foi fundada por um mero homem. Ela não foi edificada através de confusão, divisões. Ela foi fundada por Jesus Cristo por intermédio de São Pedro. Ou seja, não tenho por que eu procurar fora um pasto que não irá me nutrir, sabendo que na casa do Pai eu tenho abundância de pão. Por que não ser protestante? Porque historicamente nós não vemos o poder que Cristo deu à Igreja Protestante. Nós apenas vemos que em meio a tanta igreja que se diz ter a verdade, cada vez mais dissensões e divisões.
Nós não vemos na realidade Cristo guiando a igreja. Mas nós vemos aquele que, além de ser o pai da mentira, ama uma contenda, ama uma divisão. E Cristo deixa muito claro que reino dividido não prospera. Por que não ser protestante? Porque não há autoridade dada do céu para aqueles que estão fora da igreja. Nós chamamos isso de sucessão apostólica. Não existe. Não existe esta autoridade dada pelos apóstolos. Por que não ser protestante? Porque eu não troco a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo. Eu não troco os sacramentos propriamente dito por um Deus vai te abençoar. Assim Deus manda eu te dizer. Por que não ser protestante? Porque o fundador do protestantismo é um mero homem. O fundador da Igreja Católica é o próprio Deus. Essa é a diferença. E não é à toa que a todos os lugares há uma fúria gigantesca contra essa igreja. Inclusive, satanistas usam a hóstia consagrada para rituais. Você não vê isso com pão fatiado. Porque no fundo, você sabe que ali é o corpo e é o sangue de Cristo. Você não vê rituais satânicos com pão fatiado e suco de uva. Você não vê ao longo da história pessoas dando a sua vida por um pão fatiado e um suco de uva. Mas você vê homens e mulheres entregando a si mesmo para não deixar a hóstia ser profanada, o corpo de Cristo ser profanado. Por que ser católico e não protestante? Porque tudo aquilo que nós sabemos proveio de teólogos santos católicos. Toda a teologia que nós conhecemos hoje, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon, São Justino Mártir, São Policarpo de Esmirna, todos eles foram responsáveis pela teologia que hoje nós conhecemos. E tudo aquilo que o protestantismo aderiu de bom proveio daquilo que já existia. Não se procura fora o que está dentro. Nós vemos na realidade uma confusão. E mesmo que eu decidisse um dia me tornar evangélico, qual igreja é verdadeira? Qual igreja prega de fato Cristo? Qual igreja de fato possui a tradição apostólica? Porque não basta apenas se dizer igreja evangélica ou igreja apostólica evangélica tal. É necessário de fato ser apostólico. Ser apostólico negando a tradição apostólica não é ser apostólico. Ser apostólico tendo livros a menos nas Escrituras não é ser apostólico. Eu sou católico porque a minha Bíblia não foi mutilada. Eu sou católico porque eu não vou negar
os santos que morreram, os mártires que entregaram a sua vida por uma mera aventura. Eu não troco a Eucaristia por um pão fatiado que eu posso comprar na esquina. Eu sou católico porque eu faço parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Eu não troco a Igreja Católica por uma igreja que trata a Nossa Senhora como uma mera qualquer. Eu faço parte de uma igreja que tem ela como mãe. Eu não troco a igreja por uma religião individualista, que acredita que será salvo sem a ajuda de ninguém. Oração é somente a Deus. Não. Eu faço parte de uma igreja que possui a comunhão dos santos, onde eles que alcançaram a comunhão absoluta com Deus podem nos ajudar a alcançar essa mesma comunhão. Eis a diferença de uma igreja de 2000 anos, fundada pelo próprio Jesus Cristo por intermédio de São Pedro e São Paulo, para uma igreja de 600 anos. Eu louvo a Deus porque eu não preciso interpretar as Escrituras, porque elas já foram interpretadas para mim. Eu louvo a Deus e agradeço a Ele por ser católico e não fazer parte das mais de 40, 50, se não mais seitas espalhadas que se dizem ser cristãs, mas que na verdade cada uma denominação cria um Jesus para si. Por que ser católico? Porque Cristo vive e reina sobre esta igreja, juntamente com os seus santos e juntamente com a nossa Mãe, a Santíssima Virgem. Eu louvo a Deus, porque de fato eu não escolhi a Ele, Ele me escolheu. Eu louvo a Deus, porque assim como mais de 1 bilhão de católicos, nós temos uma missa organizada. Nós temos uma liturgia organizada. Nós temos os sacramentos completos. E de fato nós somos apostólicos. Amanhã nós temos a nossa terceira aula de teologia. É muito bom que você assista os vídeos aqui, porque sempre eu hei de anunciar as próximas aulas. Amanhã nós iremos falar sobre os atos salvíficos de Cristo. Você que quer aprender teologia, é gratuito, meu irmão. Você me paga somente com o seu like, ou com o seu negativo, ou compartilhando. Que o Senhor nos abençoe.